eu posso dizer, brincadeira à parte, eu posso dizer que eu tenho a noiva que eu pedi a Deus. Eu tenho a noiva que eu pedi a Deus. Não é diferente com muitos irmãos que aqui estão, que também pediram uma pessoa especial para Deus. Talvez você tenha a pessoa que você pediu a Deus, talvez até com as características que você pediu. Olhos verdes, talvez, cabelo longo, de baixa ou de alta estatura, um pouquinho mais cheia, um pouquinho mais magra. E assim acontece com os homens também. Nós temos a liberdade, o nosso Deus nos dá a liberdade de chegar diante dele e dizer mais ou menos aquilo que você quer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu posso dizer nessa noite, eu não sei se ela está aqui ou se ela está dando aula, mas eu tenho aquilo que eu pedi a Deus. A noiva que eu pedi a Deus, eu a obtive, porque Deus é misericordioso e abençoador. Pensando nisso, nos vem à mente alguns textos da palavra do Senhor, e eu quero refletir hoje com você isso. Nos vem à mente alguns textos da palavra do Senhor que mostra que ao mesmo tempo que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso abençoador, textos da palavra do Senhor comprovam que Ele também é um noivo. E ao mesmo tempo que existe um noivo, logicamente deve-se existir uma noiva. O romantismo está no ar, não? Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. E eu não tenho dúvida, irmão, que da mesma forma que eu muitos de nós um dia chegamos diante de Deus para pedir e refletir com Deus sobre a pessoa que nós queremos ter ao nosso lado, Cristo também deve ter chegado diante do seu Pai, diante do seu Deus, que também Ele é Deus. Ele chega diante do seu Pai e diz: já que eu preciso ter uma noiva, que essa noiva tenha as características que eu quero. Eu não quero qualquer noiva. Não pode ser qualquer noiva. Precisa ser a noiva no qual as características que eu quero precisa bater. E no contato com a palavra de Deus nós encontramos a descrição exata da noiva que Cristo pediu a Deus. E a noiva que Cristo pediu a Deus e está em Efésios capítulo 5, que diz: essa é a noiva que Cristo pediu a Deus, dizendo: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, porém santa, sem defeito ou inculpável. Essa é a característica da noiva que Cristo pediu à igreja. Ele não pediu loira, Ele não pediu de olhos claros ou olhos escuros, mas Ele pediu que a noiva dele seja gloriosa. O Cristo vivo, o noivo que há tanto espera, pediu a Deus uma noiva sem mancha. O Cristo vivo pede uma noiva sem ruga ou coisa semelhante. O Cristo vivo pede uma noiva que seja santa e sem defeito ou inculpável. Esta é a expectativa do noivo Jesus quando se diz respeito à noiva. Esta é a noiva dos sonhos de Cristo. Esta é a noiva dos sonhos de Cristo. Esta é a noiva dos sonhos de Cristo. E a pergunta nessa noite é: se eu e você somos essa noiva tão esperada pelo seu noivo, temos essas características?
temos sido a noiva de Cristo? A Bíblia deixa claro que vai haver um dia onde a noiva vai se encontrar com o seu glorioso noivo, mas esse dia precisa de preparação antes, e a preparação é agora. Como está eu e você como noiva de Cristo? Como está a nossa vida diante do altar de Deus? O que se espera de uma noiva? O que podemos esperar de uma noiva? O Senhor tem, no curto prazo de ministério que nós temos, tem nos dado a oportunidade de participar, realizando muitos casamentos. Glória a Deus por isso. Se tem algo que nós gostamos de realizar, é cerimônias matrimoniais. Podemos pensar, irmão, que nos inúmeros preparativos para que a noiva chegue ao casamento, é algo intenso. A intenção da noiva sempre foi e sempre será aparecer da melhor forma possível diante daquele que vai a tomar como esposa. Diz o velho ditado que não existe noivas feias. Todas se preparam. Todas têm um carisma especial para com o seu noivo. Ninguém chega diante do noivo, nenhuma noiva chega diante do seu noivo de qualquer forma. Existe uma preparação, por isso existem tantos salões de belezas que estão se especializando em preparar noivas. Naquele momento, e o momento da noiva é inesquecível. O pastor que está realizando junto com o noivo é um dos primeiros a ver quando abre a porta. Quando se abre a porta, alguma coisa diferente acontece. Um perfume novo invade o local. É a noiva de Cristo. A noiva, em seu momento, é inesquecível, é singular, é único. Possam aparecer diante do noivo de uma forma especial. É por isso talvez que existem casos que noivos, ao verem as suas noivas, tremem. E muitas vezes, até no momento de colocar e trocar a aliança, confunde mão, faz alguma coisa errada, né? Pegaram aí, né? Não foi culpa minha, foi sua. A imagem da noiva entrando num corredor central de uma igreja, ao som da marcha nupcial, é impressionante. A noiva faz com que as pessoas levantem as suas cabeças e de uma forma instantânea, todos estão com os olhos fitos nela. A noiva mexe com todos, ela exclama, a noiva sorri, ela resplandece, ela regozija, a noiva mexe com as pessoas. A noiva é engrandecida. Chega a ser indescritível. Só aqueles que passaram ou vão passar por essa experiência sabem do momento profundo e do seu significado especial do que eu estou dizendo. Ocorre que é exatamente esta imagem que Deus foi buscar nas muitas experiências humanas para ilustrar o mais profundo dos seus anseios para a igreja de Cristo. Da mesma forma que a noiva chama a atenção do noivo, ela também chama a atenção de todas as pessoas que a cercam. A expectativa de Deus é apresentar a igreja diante do seu noivo, o Senhor Jesus,
como? Gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa alguma, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, a expectativa de Deus é preparar a noiva para o grande momento, aonde a noiva se encontrará com o noivo e juntos celebrarão para todo sempre a bodas do Cordeiro. Fazer a diferença ou fazer diferente, apresentar-se diante do noivo de qualquer forma que não seja essa que a Bíblia está nos colocando, significa traição, significa deslealdade para com o divino noivo. O Senhor nessa noite quer preparar, ou pelo menos começar a preparar a sua noiva. E nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Quanto à medida desse amor, nós vemos expressa na palavra de Deus que afirma: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é a afirmação máxima do Evangelho. A afirmação máxima do Evangelho é que Cristo amou a igreja, mas Ele não somente amou, mas Ele se entregou. Foi um amor de atitude, foi um amor sacrificial. A primeira sentença é: Cristo amou a igreja. E por ter amado a igreja, nos remete à segunda sentença, que é: por ter amado, Ele se entregou por ela. E isso me leva a João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, de forma tão profunda e sacrificial, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisso consiste um amor, disse João, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Cristo ama a igreja. O noivo continua amando a sua noiva. A maior certeza que temos neste culto é de que Cristo ainda continua te amando e me amando, apesar das nossas mazelas. A grande questão é: nós como igreja e noiva de Cristo, temos sido a noiva que Cristo pediu a Deus? Temos sido a noiva? Ainda falando de amor, antigamente nós usávamos escrever cartas para a pessoa amada. Quem é dessa época aqui? Levante a mão. Só um. Eu vou repetir. Tem gente aí? Tem aí? Era romântico? É romântico. Eu vou repetir isso daqui. Antigamente não se tinha e-mail. Não se tinha WhatsApp, aqui, não se tinha nada disso. Aí os românticos usavam escrever cartas para suas amadas e para os seus amados. Quem é dessa época junto comigo? Levante a mão aí. Oh, que bênção! Eu vou contar um segredo. O segredo é que a Adriana, esposa do pastor Eduardo, incansavelmente corria atrás dele com cartas, com telefonemas, com... Pegou? E olha o que deu, que benção. Eu que estou pregando hoje, fique aí. Brincadeiras também à parte, o noivo Jesus ainda manda cartas para as igrejas.
Cristo ainda fala com a igreja. Cristo mexe com a igreja. Cristo ainda envia palavras à igreja. Eu fiquei buscando com relação à carta, uma carta que se assemelhasse aos nossos dias hoje. E a carta que eu encontrei, o que o Espírito Santo me levou e me leva a ler a você, é uma carta que Cristo escreveu a uma igreja chamada e localizada numa região chamada Éfeso, que está lá em Apocalipse. Se você vê capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver um noivo apaixonado redigindo inúmeras cartas às igrejas amadas, e uma delas ele escreve à igreja de Éfeso, que diz assim a palavra do Senhor. Só acompanha comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Glória a Deus por isso. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor, fala com a tua igreja hoje. Senhor, ministra aos nossos corações de uma forma especial hoje. Que nessa noite a tua palavra faça o efeito para o qual ela está sendo designada, e que haja aqui nessa noite um fervor de amor por ti. Tira do nosso meio toda a mornidão e tudo que te desagrada, e que possamos ser a noiva dos teus sonhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Um Cristo que escreve cartas. Um noivo que ainda se comunica com a sua noiva por intermédio de cartas. E essa é uma das cartas mais importantes e mais atuais que nós podemos ler no seio da igreja. No começo da carta, o noivo se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança. A palavra de Deus diz: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isto significa que, ao mesmo tempo que Cristo é o glorioso que está assentado à destra de Deus Pai, é o noivo que passeia no meio da sua noiva, é o Cristo vivo que passeia no meio da igreja. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a nossa maior necessidade hoje, de ter convicção que Ele ainda é Deus, Ele ainda é Senhor e Ele está no nosso meio. Em nossa teoria se perde o impacto dessa verdade, da presença real de Cristo entre nós. Em nossa teologia moderna, o impacto dessa verdade tem se diluído. Temos a ideia de Cristo no céu, temos a ideia de Cristo no seu trono, temos a ideia do noivo governando à destra de Deus Pai, mas perdemos a ideia de que Cristo está no meio da igreja, e quando Ele está no meio da igreja, alguma coisa poderosa e milagrosa ainda pode acontecer hoje na tua vida. Perdemos o impacto da presença de Deus.
se perde muito fácil o impacto da presença de Deus no louvor. Aonde se ensaia, aonde se ministra e se toca, como se nada fosse. Não leve isso para o pessoal, para a nossa igreja. Isso tem acontecido com a igreja universal e não a do reino de Deus, mas a igreja como um todo. Somos mestres em reuniões, mas não valorizamos a presença do Cristo vivo. Somos mestres em ensaios, mas não contemplamos a glória do Cristo vivo. Somos mestres em cumprir horários e agendas religiosas, mas não temos o impacto da presença do Cristo vivo. Cremos na sua presença e na sua transcendência, mas não vivenciamos a presença do Cristo vivo. O texto deixa claro, a carta deixa claro que Cristo está no meio da igreja. Como é bom saber que você veio. Aliás, diga para a pessoa que está ao seu lado, como é bom saber que você veio. Isso pode ser bom, mas provavelmente não mude a sua vida. Como é bom saber que Cristo veio. Como é bom saber que Cristo veio. Como é bom saber que Ele está no nosso meio. Como é bom saber que a presença dEle paira no nosso meio. Essa reunião não é a mesma se Cristo não estivesse no nosso meio. Cristo está aqui hoje. E eu quero que você tenha alguns segundos para dizer ao teu noivo o que brota do fundo do seu coração a Ele, em saber que Ele está aqui hoje. A palavra está com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso muda. Isso faz a diferença. Isso muda a nossa vida. Isso impacta a nossa alma. Isso restaura a nossa família. Isso trata com o nosso eu, o nosso interior. O noivo não somente está presente, como diz o versículo 1, mas também diz que Ele está segurando a igreja com a palma onipotente da sua mão. Segurança. Num mundo de insegurança, a noiva, que sou eu e você, podemos ter a certeza e a convicção de que Ele está presente e nos segura com a palma da sua mão. Ele está segurando a tua família. Ele está segurando a tua finança. Ele está cuidando dos teus filhos. Ele ainda é o Senhor. 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 Ele está presente. Ele te segura. Ele cuida. Ele resplandece. Ele é o Senhor. Ele ainda é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Saia daqui com essa convicção hoje de que você não está sozinho. Existe um Deus cuidando de você. O noivo te ama
Porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? O noivo está presente, o noivo segura e o noivo também sonda a sua igreja. O que muda quando o noivo está presente, irmão? O que muda quando Cristo está presente? Quando Ele está presente, pessoas podem ser curadas. Quando Cristo está presente, pessoas podem ser salvas. Quando Cristo está presente, você pode sair daqui com paz. Quando Cristo está presente, você pode sair dele, na presença dele, com alegria. Quando Cristo está presente, você obtém graça, você obtém misericórdia. Quando Cristo está presente, a tua oração pode ser ouvida. Quando Cristo está presente, a igreja pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. O noivo elogia a sua noiva em 3 versículos, dizendo mais ou menos assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Mas há uma coisa ao seu favor: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Perceba que Cristo não é aquele general pronto a castigar os seus soldados, mas é um noivo apaixonado que elogia a sua noiva. O primeiro elogio que ele faz é que aquela igreja, a noiva, era uma igreja fiel na doutrina. Uma igreja fiel na doutrina. Mesmo cercada por perseguições, mesmo cercada por ataques constantes de heresias e de falsos homens e de falsos apóstolos, aquela igreja se manifestava e permanecia fiel à sã doutrina. O Cristo vivo, o noivo apaixonado pela sua noiva, escreve que uma das coisas que chamava a atenção daquela igreja era a sua prática na doutrina. Eu louvo a Deus porque esse púlpito tem sido um púlpito de fogo e que tem pregado a verdadeira doutrina de Cristo. A igreja evangélica precisa saber dessa mensagem. A igreja evangélica precisa entender essa mensagem. As pessoas hoje buscam experiências e não a verdade bíblica. As pessoas hoje buscam e querem sentir alguma coisa, mas não quer mais pensar. A igreja evangélica hoje quer as novidades, as revelações, os sonhos e as visões, mas não querem estudar a palavra de Deus. Prefere-se, ao invés de um texto bíblico, um testemunho eletrizante, impactante, abundante. E tem pessoas que ainda dizem: faz tempo que Deus não fala comigo. Deus fala conosco através da poderosa palavra dEle. Deus fala conosco através da sua doutrina. Os crentes engolem tudo aquilo que lhes oferecem em nome de Deus, porque não estudam mais a palavra de Deus. E o Senhor chama a atenção daquela noiva dizendo: se tem algo de bom que eu tenho em você, é porque vocês cultivam a sã doutrina. Era uma igreja que era envolvida na obra de Deus.
E recebe mais um elogio por isso. Era uma igreja não apenas teórica, mas era uma igreja que agia, é uma igreja que tinha labor, era uma igreja intensa, o trabalho era intenso, os crentes eram engajados, os membros eram comprometidos, e Cristo, o noivo, elogia a noiva através de uma carta. Era uma igreja perseverante nas tribulações. A palavra de Deus mesmo diz isso. Com toda luta, com toda tribulação, com todo ardor de perseguição, de homens maus, de falsos profetas, aquela igreja não parava, aquela igreja perseverava. E eu quero dizer uma coisa para você, querido irmão e querida irmã, nesta noite: não importa o que você está passando, Cristo nos alerta nessa noite. Não importa, o que importa é que você precisa perseverar, porque aquele que perseverar vai vencer, e aquele que vencer vai receber o galardão. Era uma igreja fiel na doutrina, era uma igreja envolvida na obra de Deus, era uma igreja perseverante na tribulação, e Jesus se fazia presente no meio da igreja. Seria muito bom se pudéssemos terminar esta mensagem agora dizendo: Senhor, faz de nós esta igreja. Mas a carta continua. Mas a carta continua. E no versículo 4, o noivo precisa dizer à sua noiva alguma coisa assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. O noivo repreende a sua noiva por causa do esfriamento do seu amor. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pelo trabalho e pelo ativismo. Eu vou repetir essa frase: nós abandonamos, foi o que aconteceu com aquela igreja. Se abandona o primeiro amor, aquele amor quente que nos envolve com Cristo. Esse amor é abandonado quando nós substituímos o amor a Jesus pelo trabalho e pelo ativismo. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso a ficar árida. Igreja essa que obteve do Cristo vivo tantos elogios, a ponto de dizer que era a igreja amada. O apóstolo Paulo, em Efésios, elogiou esta mesma igreja pelo amor que ela tinha. E agora chega Cristo, o noivo, e diz: eu tenho porém contra você que você abandonou o amor. Quantos aqui já tiveram a oportunidade ou a desgraça de amar sem ser amado? Não se manifeste. Eu creio que deve ser um dos piores sentimentos para um ser humano: amar alguém, e não com palavras, mas com atitudes sacrificiais. Amar, fazer tudo pela pessoa amada e receber em troca uma porta fechada do amor. Era isso que Cristo estava obtendo da igreja de Éfeso. Cristo tem como noiva a igreja. Ele se deleita nela. Ele se alegra nela. Ele mesmo está preparando ela para o grande banquete e para a festa das bodas do Cordeiro. E a noiva de Cristo, a igreja que Ele chama de meu amor, o abandonou, deixando o amor de lado.
O ativismo, a correria, o cumprimento do horário, o cumprimento da igreja, da agenda da igreja, fez com que aquela igreja não amasse mais o noivo com tanta intensidade. A igreja de Éfeso era ativa no trabalho, mas não tinha amor. A igreja de Éfeso contra-atacava a heresia, mas não tinha amor. A igreja de Éfeso abria suas portas no horário certo e no momento certo, e cantavam, e pregavam, e oravam, mas não tinha amor. Cristo nos chama a atenção hoje, diante de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, tão grande amor, a ponto do apóstolo Paulo dizer que esse amor me constrangia. Cristo nos chama a atenção dizendo: aonde está o teu amor? Onde está, pastor Paulo, o amor que você sente por mim? Os fariseus eram zelosos com as coisas de Deus, com os ritos sagrados, mas não tinha amor. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a nos afeiçoarmos mais por Deus. Existe um grande perigo na igreja hoje, que é o perigo de nos acostumarmos com o sagrado. O sagrado é tão sagrado e tão santo que nós fazemos da melhor maneira possível, a ponto de se esquecer de Cristo. O amor pela tua família pode deixar o teu amor se esfriar por Cristo, quando nós a veneramos e não a trabalhamos de uma forma especial. O amor que temos pelas coisas podem estar sendo substituídos pelo amor que nós temos que ter perante Cristo. O amor que temos no ativismo compulsivo pode nos levar a esfriar o amor que nós precisamos ter com Cristo. O que você ama mais que Cristo? O que você ama mais do que Cristo? Nós precisamos ter cuidado, porque Deus pode nos pedir isto. Deus pode nos tirar isso. A partir do momento que começamos a amar as coisas mais do que Cristo, isso pode nos ser tomado. Porque Deus, Cristo, o noivo, não divide a glória dele com ninguém e com nada. A igreja de Éfeso, e algo interessante, ela tinha o poder de examinar e detectar falsos profetas, falsos apóstolos, homens maus. Ela tinha a intrepidez de ver as falhas dos outros, mas ela não conseguia enxergar que o amor dela estava se esfriando. Ela foi elogiada por Cristo por ter uma intrepidez tremenda nessa área, mas ela não teve a capacidade de identificar que alguma coisa errada estava acontecendo com ela, e Cristo nos chama a atenção nessa noite dizendo: onde está o teu amor por mim? Ele está no nosso meio hoje. Ele está cuidando de você e dos seus. Ele está no nosso meio hoje. Ele está cuidando dos seus.
Ele está trabalhando ao seu favor. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Eu vou repetir isso. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido até o fim, sem amá-lo com toda a devoção. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso. Ela pode cumprir os seus deveres domésticos e como mulher, mas não motivada por um amor profundo. É possível vir à igreja, é possível cantar, é possível ouvir, é possível se engajar nos ministérios, é possível participar da comunhão, é possível dar paz do Senhor, é possível ser pastor, é possível ser presbítero e fazer parte de uma equipe, mas com tudo isso ainda não amar o teu Deus, o meu Cristo. Que o Senhor nos livre disso. Que nós possamos sair daqui nessa noite com um amor revigorado. Que haja um anseio no seio da igreja hoje de rasgar o coração e não as vestes, como diz Joel. Aí Jesus não deixa a noiva sem resposta. Ele lhe oferece, o noivo oferecendo à sua noiva, uma chance de recomeço, aonde ele diz a ela: lembra-te, pois, de onde você caiu. Lembra-te, pois, aonde o amor começou a se esfriar. Lembra-te aonde você começou a me deixar. Lembra-te pelo que você começou a me trocar. Não somente lembre, mas volte lá e se arrependa. Se arrependa do fundo do teu coração e volte a praticar as primeiras obras, que significa o primeiro amor. Aquele amor, atitude que nós temos quando nós nos convertemos, de nos apaixonarmos pelas pessoas, de amar-nos a nós mesmos com um amor sacrificial ao ponto de nos dar para as pessoas. Cristo está dizendo para homens e mulheres, a começar comigo: volta. Volta ao primeiro amor. Aquele amor da criança. Aquele amor infantil, inocente. Aquele amor puro. Aquele amor que resplandece. Volta ao primeiro amor. Pelos olhos da fé, podemos contemplar um noivo traído, dizendo à sua noiva: eu ainda te amo. Independente daquilo que você fez ou que você deixou de fazer, eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Um noivo traído. Um noivo abandonado, a ponto de precisar chamar a atenção, dizendo: você não me ama mais. E Cristo diz a algumas pessoas aqui nessa noite: eu estou com saudade do tempo que você me buscava. Eu tenho saudade do tempo que você não dividia a tua agenda comigo.
Eu tenho saudade do tempo que eu era mais importante do que a tua família. Como tem homens e mulheres aqui nessa noite que foram usados poderosamente por Deus um dia. E Cristo fala a você, com você mesmo. Não existe possibilidade dessa mensagem ser para alguém que não está aqui. Porque Cristo, na sua onisciência e onipotência e onipresença, sabe e já saberia de quem estaria aqui. Então essa palavra não é para quem ficou na tua casa, mas é para mim e é para você. E Cristo diz: estou com saudade que você escrevia para mim. Estou com saudade do tempo que você se deleitava na minha presença, que você chorava na minha presença, que você se alegrava com o noivo, que você falava comigo em oração, que você ouvia eu falar quando lia a minha palavra. Cristo vivo, com saudade da sua noiva. Eu creio que no meio da igreja sempre vai haver pelo menos um remanescente fiel. E que esse um seja eu e você. Sempre alguém que vai poder ouvir do Senhor ao vencedor. Volta, Cristo fala hoje. Sempre um que vai rejeitar as comidas sacrificadas aos ídolos e oferecidas pelos nicolaítas, mas que vão preferir se alimentar da árvore da vida. Substitua hoje o teu prato. Se alimente da árvore da vida.